Pode, tá funcionando já. Valeu, André. Só que posso pôr esse negócio um pouco mais pra cá? Porque aí Pode. virado pra cá, isso, eu posso olhar pra todo mundo. Isso, assim. Aí tá bom. Tá bom assim? Só que aí você tem que trazer isso pra cá. Esquenta não. Aí. Oi? Oi? Ah. Oi? 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 Bom, gente, muito boa noite. Mais uma noite fraterna, que nós podemos estar juntos aqui reunidos, né? Com o propósito de bem-estar, com o propósito de nos acalmarmos, de trazermos um pouco de serenidade aos nossos corações. Então, para isso, vamos iniciar a nossa noite fechando nossos olhos, preparando nossos corpos físicos, fazendo com que nossas mentes, nossas emoções se acalmem, que nós possamos chegar efetivamente aqui ao centro, onde nós viemos fazer a nossa parte no dia de hoje. Vamos assim elevando nossos pensamentos a Deus e a Jesus e agradecendo muito pela possibilidade de termos aqui chegado, pela possibilidade de toda a plenitude que o plano espiritual nos promove quando aqui chegamos, que desde cedo a casa está sendo preparada para nos receber. Que possamos ser gratos por nossa alimentação, por nossos lares, por nossas vestimentas, por nosso trabalho, por nossos parentes. Que possamos ser gratos pela nossa vida, pela oportunidade de termos como aprender mais um pouco, como nos aperfeiçoar frente às nossas dificuldades, frente àquilo que viemos aqui fazer, frente à nossa reforma íntima, que possamos, nesse momento, nos preparar para receber aquilo que precisamos receber, para receber o aprendizado, que nossas mentes e nossos corações possam estar abertos a essas possibilidades e que por mais esta noite nós tenhamos a plenitude e a proteção do plano espiritual, do Mestre Jesus, de Deus, e que cada um de nós se ponha à disposição do aprendizado desta noite. Que o Mestre Jesus nos ampare e nos ilumine, agora e sempre. Que assim seja. Bom, vocês vão ver mais um pouquinho por aqui, porque eu vou continuar falando, tá bom? Vou dar uma de Clóvis, né, nosso dirigente, e vou dar continuidade ao assunto. E hoje nós vamos falar sobre o livro espírita. É um assunto bastante interessante, tendo em vista o que significa essa literatura para nós, que aprendemos e que estudamos com os livros espíritas. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar, gente, é como é que esses livros espíritas chegam até nós. Então, quando a gente está falando em livro espírita, nós estamos falando dos livros inicialmente codificados por Allan Kardec, né? Então, Allan Kardec, para poder receber as instruções dos espíritos, né, para poder receber todas as orientações que ele recebeu, ele foi preparado durante muito tempo ainda no plano espiritual, para que ele estivesse preparado e à disposição daquele aprendizado que ele iria trazer. E só para vocês terem ideia, o livro espírita mais vendido na atualidade é o livro dos Espíritos. Dentro da codificação que a gente tem, como a gente chama os livros de Allan Kardec, nós temos vários livros. A gente tem o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, nós temos Céu e Inferno. Enfim, nós temos vários livros que trazem para nós toda a essência do trabalho que seria o que a gente vai chamar de kardecismo, né, a partir da época de Allan Kardec, efetivamente. Então, o professor Rivail, né, que era o nome original de Allan Kardec, na França, ele trouxe a partir da intuição e da percepção daquilo que ele podia trazer, através dos mentores, o que era importante para nós. Agora, a grande questão é, como é que será que a gente olha para esses ensinamentos? Porque assim como Allan Kardec trouxe para nós toda essa codificação da nossa doutrina, e por onde a gente se pauta para entender as palavras do Mestre Jesus, e por onde a gente se pauta para colocar em andamento o aprendizado que foi trazido, que é a nossa filosofia de vida. Então não é só um livro que a gente estuda, aprende e guarda na gaveta ou guarda dentro da gente. É um aprendizado que a gente tem que pôr em andamento todos os dias, o tempo inteiro.
Então, eles foram preparados, ele foi intuído de forma em que cada dia que a gente lê algum trecho, algum texto, ou mesmo alguma das parábolas que tem dentro do Evangelho, a gente vai entender de acordo com a nossa maturidade, com a nossa possibilidade de entender o que está ali escrito, porque quando Jesus escreve por parábolas e depois vem essa informação dos espíritos amigos e quando vem toda essa codificação até nós, é necessário pensar quem é que poderia estar entendendo aquilo que está escrito ali. Porque é uma linguagem muito difícil se a gente for olhar dentro da parábola em si. A gente precisa ter ouvidos de ouvir e olhos de ver de verdade. Isso quer dizer o quê? Que a gente precisa estar preparado para esse ensinamento. Então, isso falando do livro espírita enquanto a nossa fonte maior de estudo e aprendizado. Porém, vocês devem ter, todo mundo que está aqui sabe que nós temos uma biblioteca enorme aí em cima, com inúmeros livros, inúmeros títulos, inúmeros autores que são intuídos e inspirados a falar sobre a doutrina e muitas vezes em forma de romance. Então, o romance, dentro da literatura espírita, ele nada mais é do que o ensinamento que Jesus nos trouxe, o ensinamento da codificação de Kardec, inserido dentro do processo de vida dos protagonistas das histórias que a gente lê. Então, é sempre muito importante, se a gente tem uma dificuldade em compreender a codificação, efetivamente, os livros que Allan Kardec trouxe para nós, que a gente leia os livros com uma linguagem mais fácil, com uma linguagem menos rebuscada, porque, claro que nós temos autores e autores, mas dentro de uma fonte fiel de aprendizado, nós temos aqueles autores que vão trazer essa codificação no dia a dia da história, da encarnação, daquele espírito que está sendo, ou que está ditando a história, ou que está intuindo a história, para aquele que está recebendo a psicografia. Então, o livro intuído e escrito por algum encarnado, a gente chama de psicografia, né? Quando a pessoa fala, através da inspiração, da intuição de algum espírito desencarnado, a gente vai falar em psicofonia. Quer dizer, a gente recebe a informação, a gente está efetivamente sintonizado com isso, isso é feito dentro de uma casa espírita, nunca é feito fora, e a gente traz a informação para ser avaliada se ela é exatamente feita por espíritos que são dentro da doutrina, que estão educados dentro desse processo. Então é muito importante a gente entender que o autor que recebe a psicografia a partir daquele que intui, ou que ele escuta na cabeça dele, ou que ele começa a escrever, ele vai desenvolvendo o assunto, são o desencarnado e encarnado que já são preparados muito antes do nascimento do encarnado. Então já são espíritos afins preparados antes que eles possam efetivamente começar a trabalhar. Por vezes levam muitas encarnações para conseguir se afinizar a ponto de trazer as informações de uma forma bastante verdadeira, fidedigna em relação à leitura que o Kardec vai trazer para nós. Então é muito importante quando a gente faz uma leitura, e como eu falei, nós temos inúmeros títulos aqui, e dentro hoje das livrarias nós temos muitos e muitos livros escritos, psicografados e intuídos, a gente precisa sempre ler de acordo com o que o livro espírita efetivo maior ou mestre dos livros espíritas possa estar dizendo para nós. Então, quando a gente lê alguma literatura neste sentido, ao que a gente precisa estar atento, gente? Em como essa história vai se desenrolar, que seja dentro de um romance, que seja dentro de um ensinamento, que seja dentro de um livro de estudo, porque cada um é diferente, né? Cada uma das modalidades é diferente, que a gente possa prestar atenção qual que é o nosso objetivo ao estar lendo aquele livro. Às vezes a gente lê o livro com a intuição só de distrair a cabeça. Eu vou ler aquela história e por coincidência ou não, a gente entende que não existem coincidências nesse departamento, o assunto do livro acaba remetendo àquilo que a gente precisa aprender. Às vezes, vendo o protagonista da história está vivendo um momento que a gente também está vivendo e como ele acabou se saindo em relação ao que ele leu e que ele aprendeu. Então, gente, é muito importante a leitura. É um estudo que a gente faz. É fácil? Não, não é quando a gente não tem o hábito de ler. O hábito de ler é assim, é um costume que a gente vai tendo na medida em que a gente consegue compreender as palavras que estão escritas lá dentro. Se a gente pega logo de cara um livro difícil para ler,
ou de palavras que a gente tem que ficar no dicionário o tempo inteiro olhando, ou que aquilo não faz o menor sentido para nós, a gente não vai desenvolver o hábito da leitura. A leitura, ela precisa estar de forma com que a gente se sinta motivado a fazer aquela leitura. Então, por exemplo, quando a gente tem alguns trabalhos aqui que vai trabalhar com o tema de suicídio, por exemplo. Quando a gente vai ler um livro sobre isso, a gente precisa estar preparado. Não adianta eu pegar, hoje eu vou ler um livro sobre isso, será que eu vou conseguir fazer essa leitura? Aí, como é que eu vou ficar em relação àquilo que eu estou lendo? Será que eu estou preparado para receber aquilo que essa informação está me trazendo? Então, a minha sugestão sempre, no título de leitura, é ler um livro que seja muito simples. Então, por exemplo, nós temos dentro dos autores que a gente tem por aqui, a gente tem a Vera Lúcia Marinzec. Ela fala, é um livro assim mais simples de entender dentro da doutrina, que é o Violetas na Janela. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, já teve teatro sobre isso. Ele é um livro que traz tanto sobre a história do jovem que desencarna e do sofrimento que a família traz, e ele traz de uma forma tão fácil e numa linguagem tão gostosa que mesmo que você fique um pouco angustiado com o desencarne dela, você acaba compreendendo o que significa o pilar do kardecismo. Então, qual que é o pilar, um dos pilares da doutrina espírita, qual que é? Primeiro, o processo da encarnação. Então, Deus, existe Deus, que é um ser superior, existe o processo da reencarnação, a comunicação do espírito e o estudo de como isso chega para nós. Então, os pilares básicos, eles existindo dentro da obra que a gente está lendo, eles vão fazer com que a gente esteja estudando essas informações de uma forma mais simples. Por exemplo, um filme que eu acho que todo mundo aqui, se não viu, já deve ter ouvido falar, é O Nosso Lar. O Nosso Lar, gente, é um livro que foi psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, com todo, nós temos vários livros, são acho que aproximadamente 10, se eu não me engano, que trazem toda a instância do aprendizado. Agora, se vocês pegarem esse livro para ler, hoje, vocês vão achar ele muito difícil. É uma linguagem antiga, é um português mais rebuscado, é um português mais difícil, mas que no filme vocês entenderam, tenho certeza, tudo que eles quis falar ali. Então, depende da forma como aquilo está ilustrado ou colocado para nós, eu vou conseguir absorver. Então, a gente precisa pensar o quê? Quando você vai pegar um livro, quando você vai pegar um estudo, o que você precisa pensar? Qual que é o meu objetivo ao pegar esse livro aqui? Eu quero ler um livro para descansar minha cabeça? Eu quero ler um livro para aprender alguma coisa? Eu quero ler um livro sobre o que está no Evangelho? Nós temos todas essas modalidades de livro prontas. Nós temos aí várias formas. Temos mais simples, como eu falei, por exemplo, da Vera Lúcia, que é uma linguagem super acessível. Nós temos livros do Dr. Odilon, do Carlos Bacelli, que também ele psicografa, ele ainda é vivo, aí ele faz até programas, a gente assiste às vezes live dele, que vai falar do Dr. Odilon, foi um médico, psiquiatra, e de um hospital psiquiátrico, e que ele existe no plano espiritual. Então, ele vai remeter para nós as histórias exatamente do que acontece lá, depois que houve o desencarne, a nível de hospital psiquiátrico, efetivamente. A gente sabe, dentro dos nossos estudos e dos livros que a gente lê, que os problemas psiquiátricos, eles estão totalmente envolvidos no relacionamento com obsessão, com processos de mediunidade que não é trabalhada, às vezes com coisas que as pessoas ouvem e elas não sabem de onde vem e naturalmente são espíritos que são menos amigos tentando atrapalhar ou afinizados com a energia que aquela pessoa tem. Então, ele vai trazer a partir deste hospital que existe no plano espiritual psiquiátrico, ele vai trazer esse estudo para nós para quê, gente? Para que a gente possa entender como fazer um mundo melhor aqui. Como a gente, enquanto encarnado, poder fazer a bendita da reforma íntima, gente. A gente fala o tempo inteiro desse negócio aqui, a gente não cansa de falar sobre isso. E é tão difícil fazer a reforma íntima, É um tema tão complexo. Mas se a gente se propor a fazer, e nas leituras a gente conseguir enxergar isso, que é um dia por vez e a cada dia o seu problema e cada problema tem como ser resolvido, a gente passa a ver no livro um suporte. Eu conheci uma pessoa que cada vez que ela abria
o Evangelho ou o Livro dos Espíritos, ela ficava assustada. Porque quando ela abria, parece que o livro conversava com ela. Foi até um depoimento que ela me trouxe. Ela falou, eu estou com medo de ler esse livro, porque toda vez que eu abro, ele parece que está falando para mim aquilo que eu estou passando. E aí eu não sei o que fazer com esse negócio que está me falando aqui. Então, a minha orientação sempre foi assim, faça uma prece. Se você está efetivamente se sentindo assustado, ou comovido, ou preocupado com aquilo que está te sendo passado, então faça uma prece para você ter o discernimento, para que você possa apreender melhor essa informação. Porque se ele está aparecendo para você, é porque você está preparado para entender isso. Então, as informações só aparecem porque estamos preparados, gente. Nada é por acaso. A gente acha que é por acaso. Nossa, olha aqui, que coincidência te encontrei por aqui. Que coincidência esse livro caiu na minha mão. Que coincidência eu passei por essa rua e vi essa coisa que me interessava. Então, assim, tudo vem de encontro a como a gente se coloca a nível mental e espiritual. Se a gente se coloca à disposição de que coisas boas cheguem até nós, a gente tem a prática da prece, a gente tem a prática da reforma íntima, a gente tem a prática de melhorar a cada dia, e é muito demorado esse processo, a gente leva milhares de encarnação. Mas se a gente pelo menos tenta fazer a nossa parte com as informações que chegam a nós, eu garanto para vocês que vai ser um pouquinho mais fácil do que está sendo no momento em que a gente entra na crise. Então, é importantíssimo a gente utilizar essas coincidências. Então, se a gente viu um livro ali, que seja, por exemplo, dentro daqui da codificação, a gente abriu e aquele assunto teve a ver com o que a família estava passando, a gente não tem nem como dizer que não é para nós aquela informação. Então, quando a gente faz, aí falando um pouco do Evangelho no Lar, o Evangelho no Lar, ele faz o quê? Ele faz uso de livros espíritas. A gente utiliza como aprendizado no Evangelho do Lar, e muitas vezes em família, às vezes não dá para fazer em família, às vezes nem todo mundo quer fazer junto. A gente faz sozinho. Então a gente lê esse livro. E quando a gente está lendo, gente, a gente lê em voz alta. Por que a gente, mesmo que a gente esteja no banheiro, se não tem espaço dentro de casa para fazer, vai para um cantinho lá, um pouquinho sozinho, 10, 15, 20 minutinhos no máximo, e lê em voz alta o texto que você encontrou ali. Porque além de você ali, você vai ter um monte de espíritos amigos que trouxeram amigos que precisam ouvir aquilo que você vai ler. Então isso significa o quê? Que onde tiver um ou mais em meu nome, ali eu estarei. E é isso que Jesus falou para nós. Então, se você pega um desses livros da codificação, ou de muitos do Chico Xavier, que são maravilhosos para a gente estar utilizando na nossa leitura, são trechos às vezes pequenininhos, que um da casa ou você estiver lendo, você vai começar a perceber que vai ter uma luz diferente na sua casa. Você vai perceber que você vai se sentir mais equilibrado naquele momento. Você vai se sentir sintonizado com essa doutrina tão maravilhosa que a gente estuda e que a gente trabalha aqui. Agora, para que a gente faz isso? Para que a gente precisa estudar tanto? Não é que a gente precisa estudar tanto, gente, é que a gente precisa aprender. Se a gente lê alguma coisa, é porque a gente ainda não tem o conhecimento pleno sobre aquilo. Porque senão não chegaria mais para a gente ler. Então a gente já teria aprendido sobre aquilo de uma forma mais leve. Então se a gente ainda precisa abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, isso quer dizer que ali tem muita informação para a gente. E é, como eu falei, a partir deles que todas as outras psicografias de livros espíritas vão ter como base esse aprendizado. Então, gente, não se neguem a ler que seja um pequeno trecho aqui toda semana. O Clóvis posta, né, ali no site do Plano Maior, no Facebook, né, do Plano Maior, ele coloca o tema da palestra e a literatura que eu estudei, por exemplo, para hoje, que eu vou falar aqui. Então foi uma coisa que foi estudada, por quê? Porque eu não tenho domínio pleno sobre isso, eu preciso estudar, eu preciso entender do que eu vou falar para vocês aqui. Então nós estudamos e lemos cada vez que temos que ensinar alguma coisa para alguém. Eu sou professora, independente de qualquer coisa fora daqui, eu sou professora. Então eu tenho por hábito estudar a matéria que eu vou ter que dar para os meus alunos e dominar essa matéria. Agora, já imaginou eu estar falando aqui um monte de coisas que eu nem pratico para a minha vida? Então, quando eu tenho a prática da leitura e do estudo, o que vai acontecer? Eu vou aplicar na minha vida. Eu vou aplicar aquele estudo porque foi bom para mim. Eu vou aplicar aquilo porque eu entendi que aquilo foi importante para mim.
Então, se for importante para mim, por que não seria bom para os outros? Agora, é claro que nem tudo que é bom para mim é bom para o outro, mas pelo menos eu estou fazendo a minha parte em tentar divulgar um aprendizado que eu tive e que eu sei que alguém que estiver precisando vai fazer toda a diferença. Então, o estudo, gente, ele faz parte, não de uma coisa ruim. Muitas pessoas vêm estudar, ir para a escola, aprender como uma coisa muito cansativa. Sabe o que é cansativo? Quando a gente não sabe para que a gente está estudando aquilo. Então, os jovens hoje, as crianças, vão para a escola para aprender um monte de coisa que eles nunca vão usar na vida deles, efetivamente. A gente brinca que é cultura inútil a princípio. Mas isso vai formar essas crianças para quando forem adultas poderem ter uma base sobre a vida em sociedade. Então isso é com as crianças. E para nós aqui, que estamos estudando dentro da doutrina, nós também somos crianças aprendendo a engatinhar dentro de um processo de melhoria interior. Então, na medida em que eu posso ler sobre o que eu vou falar, que eu posso dizer que eu entendi o texto, ou a frase, ou aquilo que eu li ali, eu vou ter propriedade para estar falando isso para vocês. Então, quando você se coloca à disposição de uma leitura, gente, você está aprendendo e você está ensinando para aqueles que estão no seu entorno. Agora, também tem uma verdade. Nem tudo que a gente ensina é garantido que alguém vai aprender. A gente tenta colocar, mas não vai ter certeza que o outro vai entender. Porque talvez as minhas palavras não estejam adequadas, talvez porque o outro não esteja preparado para ouvir aquilo, talvez porque ele não esteja no momento, ou talvez porque ele esteja envolvido em tantos sentimentos e emoções confusas que aquilo não faz sentido para ele ou para ela. Então, pensando nessa intensidade do estudo, gente, a gente nunca para de ler, a gente nunca para de estudar, porque a gente precisa se aperfeiçoar. Eu sei que tem gente que não gosta nada de ler, parece que a pessoa tem dificuldade de concatenar as ideias com o que está lá dentro do livro. Eu sei que tem gente que tem essa dificuldade. Muitas vezes é disléxico, as palavras ficam sambando ali na frente, a pessoa não consegue entender. Só que às vezes a pessoa está com a cabeça tão cheia de coisas que até no romance, quando ela terminou o capítulo, ela precisa voltar no começo das 10 páginas anteriores, porque ela leu e não entendeu nada. Porque ela estava com o pensamento tão acelerado que ela não se colocou à disposição de minimamente tentar entender o que está escrito. É um momento difícil, mas em vez de a gente tentar ler um capítulo inteiro por dia, leiamos 4 linhas. 4 linhas que podem fazer um sentido enorme na vida da gente. Então, a literatura, gente, é isso, né? A literatura é a gente se dá a oportunidade de aprender coisas que sem ela a gente não aprenderia. E mais ainda, pensar que dentro do nosso aprendizado a gente está passando isso para frente, porque a gente está amadurecendo. Muitas questões que tem nos livros dos médiuns e nos livros dos espíritos, elas são tão esclarecedoras para questões que a gente tenha na vida da gente. E aí as pessoas falam assim, mas eu vou ter que ler tudo aquilo. Não, gente, abre o livro e lê uma perguntinha só. Lê uma pergunta, provavelmente vai ser aquela que você queria perguntar mesmo. Porque os nossos amigos, os nossos protetores fazem isso com a gente. Até nisso eles nos ajudam de abrir a página no lugar certo. Então procure o quê? Se você tem dificuldade com isso, leia menos e tente entender o que está escrito. Agora, dentro daquele que escreve, ele escreve dentro da interpretação e daquilo que ele intuiu a partir daquele espírito que está ditando ou psicografando junto com ele. Agora, a gente precisa tomar muito cuidado com as interpretações, porque se cada um que lê tem uma história de vida e cada um que lê vai ler segundo o seu julgamento, pode ser que cada um que vai ler vai entender de um jeito totalmente diferente. E isso enriquece a vida da gente, das pessoas. Porque se dentro de uma mesma casa, cada um lê o mesmo trecho e cada um dá sua opinião a respeito daquilo que leu, a gente tem um aprendizado deste tamanho de enorme. Porque cada um falou da sua verdade, da sua vivência, daquilo que compreendeu. Inclusive, eu acho muito interessante quando a gente faz evangelho, que se tiver crianças ou jovens na casa, que a gente coloque eles no contexto. Então, muitas vezes, quando a gente fazia em casa com mais tempo todo mundo, sempre o mais jovem lia pra gente e era o primeiro a tentar explicar o que estava escrito ali. Muitas vezes não conseguia explicar. Ou falava, você não entendi nada que está escrito aqui. E cada um dos adultos ia colocando a sua verdade sobre aquilo,
e a gente conseguir amarrar com aprendizado para todo mundo. Então, assim, é muito importante a leitura, gente, é muito importante. Agora, não dá para comprar? Pega aqui, você tem aí uma semana para ler, às vezes você pode renovar e ficar mais um tempo. Pega um mais simples, pede indicação, sempre tem alguém lá em cima que pode ajudar vocês com um livro mais simplório. Ah, eu não consigo agora ler o livro dos médiuns ou dos espíritos. Não faz mal, leia um livrinho simplório, leia um livrinho que tenha a ver com a sua linguagem, né? Procure, não consegui ler esse, não deu para ler, vem aqui, troca, pega outro. Na internet, gente, tem tanta coisa que a gente pode ler. Tudo bem que tem muita coisa na internet que não interessa muito e não é tão interessante assim. Mas nós temos também toda a codificação em PDF na internet. Nós temos todos os livros do kardecismo que pode baixar no telefone e pode estar lendo lá, para que a gente possa crescer na nossa reforma íntima, nos nossos pensamentos, no nosso aprendizado. Então, assim, não temos desculpa para não ler e não aprender. A única desculpa que nós temos é, eu não quero fazer isso agora. E que é um direito de cada um também. Afinal, a gente tem toda a eternidade para aprender, se desenvolver e chegar um pouquinho do que a gente se propõe em cada encarnação. Então, é um direito de cada um. Mas se vocês começarem agora a fazer só um pouquinho, pelo menos no Evangelho no Lar, que eu acho que é uma prática que é muito boa para todos nós, ela é muito importante também, né? Vocês vão perceber que a vida flui um pouco melhor. As dificuldades somem? Não. Não pensem que ser espírita diminui as dificuldades. Muitas vezes elas aparecem para provar se a gente aprendeu mesmo a lição. Mas faz com que a gente se torne mais leve e com um pouco mais de conhecimento em relação à vida que a gente quer ter. Então, o papel do livro espírita para nós, gente, é fundamental para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Então, eu não gostei nada do que você falou, Lúcia, eu não quero ler livro espírita. Pega um papelzinho que vira e mexe, aparece por aqui e lê. Ele já é uma informação, lê os exercícios para reforma íntima, lê o que está escrito aqui. Você vai criando o hábito de parar, respirar e ler para entender o que está escrito ali. Você não entende nada do que está escrito ali. Vamos ler junto. Vamos ver o que dá para a gente ver o que tem aqui, que pode ser importante, que pode ajudar todo mundo. Tá bom? Fica aí a reflexão, gente. Vamos ler. Nós temos uma biblioteca cheia de livro aqui. Na internet, um monte de PDF da codificação. E vamos pensar sobre isso. Uma boa noite. Que Jesus fique com vocês. Uma boa cromoterapia. E até a nossa próxima palestra. Baixinha, né? Boa noite. A gente vai começar agora a fazer as vibrações. E eu queria pedir uma coisa para vocês. Vamos deixar os nossos problemas fora daqui, né? Porque agora é a hora da nossa doação. É onde a gente vem agradecer um pouco do que a gente recebeu aqui de tanta instrução, que a gente vai receber da cromoterapia, e onde a nossa corrente de amor vai nos ajudar. Então vamos fechando os olhos, relaxando o nosso corpo, começando a mentalizar Jesus com seu manto de luz sobre todos nós. E nessa energia de amor, de bênçãos, a gente vai imaginando o nosso coração se enchendo de luz e de doação. E essa doação a gente vai fazer primeiro para todo o nosso planeta. Vamos torcer e vibrar para a paz mundial, sem escolher nenhum país específico, mas imaginando o planeta em paz, onde as guerras se acalmam, os corações se tornam mais amigos e as nossas energias vão fluindo nesse ambiente de paz. Depois do mundo, vamos vibrar pelo nosso Brasil. Vibrar com muito amor, com muita paz, pedindo do fundo do nosso coração que os nossos governantes caminhem em direção à luz. Que nossos novos governantes que foram eleitos recebam essa luz do Mestre Jesus, que todos nós aqui estamos emanando do nosso coração.
E continuamos com essa vibração, pensando em todas as pessoas que estão passando em dificuldades de saúde, que estão num hospital, num leito acamado, sentindo dores e passando necessidade. Que o nosso amor, as nossas luzes cheguem em cada leito desses necessitados. Que o amor de Jesus, com a sua intensidade, potencializado pela alma de cada um aqui, chegue em cada leito necessitado. Saindo dos hospitais, que nossa vibração chegue nas pessoas de rua, que não tem lugar para dormir, que não tem ninguém pensando e preocupado por eles. Que a luz de Jesus chegue em cada um deles, que acalente o coração, que desperte um pouco para o caminho correto. Que os nossos corações se doem amor para cada uma dessas pessoas. Saindo das pessoas de rua, em necessidade de rua, vamos vibrar pelos idosos, de todos os tipos, que estão nas casas, sozinhos, dos que estão doentes, dos que estão desamparados. Que eles possam receber, Senhor, as suas bênçãos. E com essa luz que está circulando pela casa, de cada coração aqui pensando em Jesus, vamos continuar vibrando, e agora pelos nomes na lista da live, na nossa caixa aqui de vibrações, daqui e da sala de cromoterapia, que esses nomes todos recebam as nossas vibrações de carinho, de afeto e de amor. Que essas pessoas, Senhor, possam receber e ter a sua dor um pouco diminuída, de acordo com cada necessidade. E, Senhor, agora que vamos vibrando pelos nomes individuais, vamos pensar nos nomes dos nossos parentes, da nossa família. Que nós possamos, Senhor, enviar o nosso carinho, o nosso amor para cada um deles, recebendo o seu amor, as suas bênçãos. E não esquecendo, Jesus, por último, de nós mesmos. Que as nossas energias sejam restabelecidas, que o nosso coração seja acalentado e que nós nos preparemos e agradecemos a cromoterapia que vamos receber em seguida. Que assim seja. Gente, vamos aos recadinhos de toda semana, hein? Cesta básica, nós estamos em época de distribuição de cesta básica, está difícil, a gente sabe como está caro as coisas, né? Quem puder doar alimentos, aqui no painel aqui da frente tem a lista dos alimentos, por favor, quem puder será muito bem-vindo. A gente tem um curso básico que acontece às terças-feiras com o professor Carlos, né? Quem quiser comparecer aqui pode vir, não precisa marcar, é só vir às terças-feiras. Vai ser muito legal ter vocês aqui. A gente tem uma entrevista de orientação, que é às quintas-feiras, que a gente tem de marcar antes, que serve, né, para algum problema físico que você tiver, que você precisar, uma orientação emocional. É uma conversa, gente. É uma conversa com o Claudiomir, que entende muito da doutrina e que faz isso por muitos anos. Então, eu recomendo, quem quiser conversar sobre a doutrina, sobre os nossos próprios problemas, à disposição. É só marcar aqui com antecedência. É às quintas-feiras. E nós temos uma biblioteca aqui em cima, como falamos, tem mais de 1000 livros. São livros da doutrina, livros de qualidade, de todos os tipos. Do romance ao de estudo. E fica à vontade para vocês. Muito obrigado.